Olá, amigo internauta, seja bem-vindo ao programa Consciência Próspera. Esse que é um programa de entrevista e que temos o privilégio de falar, conversar sobre diversos assuntos ligados ao desenvolvimento humano, ao desenvolvimento espiritual, ao desenvolvimento emocional, físico, financeiro, entre outros assuntos que enriquecem realmente o nosso cotidiano, nossa vida. Nós temos a proposta de sempre levar dicas, esclarecimentos, alguma coisa que te inspire, alguma coisa que faça um bem, traga algum bem-estar para você que acompanha o programa. O programa Consciência Próspera conta com o apoio do Instituto Biosegredo. Instituto Biosegredo, que desenvolve cursos na área de desenvolvimento humano. Trata de cursos sobre apometria, radiestesia, programação neurolinguística. Acesse esses sites e vai conhecer diversas atividades que são desenvolvidas pelo Instituto Biosegredo. Contamos também com o apoio cultural da Academia do Dinheiro, que é uma instituição, um lugar onde se dedica a você criar, desenvolver o seu patrimônio. A Academia do Dinheiro, que é coordenada pelo professor Mauro Calino. Na parte técnica, fazendo a mágica acontecer, está Alexandre Ferreira, do Ale Productions, aí fazendo a mágica acontecer nesse programa Consciência Próspera. Essa edição está dedicada à aromaterapia, saúde e consciência. Nós temos aqui a convidada, que é a Kênia Levinsky. Kênia Levinsky, que é formada, faz parte da IBRA, Instituto Brasileiro de Aromatologia, e está aqui nos estúdios para falar sobre aromaterapia. Tudo bem, Kênia? Tudo bem, Samuel. Muito bem. Muito bem, ótimo. Aqui nós fazemos mais uma gravação nesta terça-feira aqui em São Paulo. Hoje, considerado dia de São Jorge, de Ogum, entre outras festividades, fazendo aqui uma série de gravações, presenteando nossos amigos internautas com conhecimentos interessantes, né? O que é que atraiu, o que primeiro atraiu você nesse sentido de se conectar com a aromaterapia? O que te levou a estudar e a praticar a aromaterapia? Os cheiros. Os cheiros. Os aromas. Os aromas me pegaram completamente. E como é que foi essa experiência de os aromas te pegarem? Bom, como é que você começou esse seu estudo, essa sua prática, esse seu interesse? Eu sempre fui muito sensível aos cheiros, sempre tive problemas com o uso de perfumes e cremes muito perfumados, eu nunca aguentei muito tudo isso. E quando eu estava fazendo um dos cursos de massagem que eu fiz, foi um curso de massagem indiana, da linha ayurvédica. Se chama Yoga Massagem Ayurvédica. E nesse curso foi apresentado um pequeno ensinamento sobre aromaterapia, que é incluído nos trabalhos de massagem. E lá eu conheci os óleos essenciais. Certo. Que são substâncias que são muito aromáticas e têm um aroma muito puro, diferente de muitos perfumes, que são feitos com substâncias sintéticas. E depois daquele curso onde tudo começou. Ao curso lá que te inspirou a se aprofundar nesses conhecimentos. Agora a questão é assim, aromaterapia ou aromatologia? São dois termos que são bem parecidos, na verdade, e eles não são excludentes um ao outro, mas tem algumas diferenças. A aromaterapia foi um termo criado em 1937 por um químico francês chamado René Maurice de Gattefossé, que lançou o primeiro livro especificamente de aromaterapia no mundo. Sim. O livro, inclusive o título do livro é Aromaterapia. Então é acreditado a ele a criação desse termo. E a aromaterapia, ela é a terapia através dos aromas, falando assim de uma forma bem simplista. A aromatologia foi um termo que surgiu depois e é um termo que visa diferenciar um pouco, porque a aromatologia é uma ciência que vai estudar todo o potencial de ação e de efeitos dos óleos essenciais, não apenas para o bem-estar e para a saúde, mas a aromatologia vai estudar sobre os óleos essenciais também no uso da gastronomia, como saneante, na parte da psicoaromaterapia. Então ele vai aumentar um pouco a visão sobre os óleos essenciais. E tem também um estudo muito aprofundado a respeito da química dos óleos essenciais, porque
foi assim, Samuel, na história da evolução da aromaterapia, tudo começou, a aromaterapia moderna, ela cresceu, se desenvolveu na França, né, através de muitas pesquisas de bioquímicos, farmacêuticos, médicos que pesquisavam em laboratório, que pesquisavam no uso com as pessoas a terapêutica dos óleos essenciais, a eficácia dos óleos essenciais, com um estudo bem profundo da composição química desses óleos, como eles agem, o que dentro desse óleo que tem uma atividade sedativa, que princípio ativo de tal óleo que teria uma atividade, por exemplo, cicatrizante e assim por diante. Esse conhecimento da França foi para a Inglaterra. Certo. Na Inglaterra, esse conhecimento se difundiu através da estética. Uma das regras da estética é: nada pode ser ingerido. E dentro desse meio da estética, a aromaterapia cresceu através do uso na massagem, principalmente, e na inalação. Então, foi uma aromaterapia mais voltada para o bem-estar, para massagens aromaterapêuticas, que incluíam bem-estar físico e também um bem-estar psicológico, porque a inalação, ela trabalha essa parte psicológica. E foi isso que se difundiu. Existem muitos livros ingleses que foram depois traduzidos para o português, e foi isso que se difundiu também no Brasil. A aromatologia, ela vem resgatar para a gente aqui a aromaterapia clínica, que é de berço francês, certo, que vai trabalhar esse uso dos óleos essenciais como fitoterápicos, realmente substâncias que vão tratar da saúde, que vão tratar doenças, né? E existe muita polêmica ainda no Brasil sobre isso, porque na aromatologia alguns óleos são usados internamente. E existem muitos aromaterapeutas que são formados ao estilo da aromaterapia inglesa, que ficam assustados com isso e não concordam. Mas isso tudo é uma questão de critério, né, e de estudo. Se o uso for bem criterioso e ele estiver de acordo com a segurança que a gente deve ter a respeito de cada óleo, que pode ser ingerido, que não pode ser ingerido, tempo de tratamento, dosagem, são muitos detalhes. Se a gente está dentro de todos os critérios de segurança, não tem risco. E todos os óleos essenciais, ou presume-se que todos eles tenham passado pelo Conselho, pela Anvisa, por todos os órgãos que analisam também esses produtos, né? Olha, os óleos essenciais, na verdade, eles são registrados como cosméticos. Mas eles têm potencial de serem registrados como saneantes e têm potencial de serem registrados como fitoterápicos. Sim. Mas a maioria deles é registrado como cosmético. Como cosmético, e aí já não pode ingerir. Porque, então, mas pode, alguns pode. Porque a questão da legislação é muito complicada. Precisaria um investimento muito grande em pesquisas que comprovassem a ação desses óleos, que comprovassem que eles são seguros para uso interno, por exemplo. Mas qual laboratório estaria interessado em investir 15 milhões de reais numa pesquisa em cima de um produto que não pode ser patenteado? Porque é um produto natural, um fitoterápico. Bom. Então é uma questão de legislação muito complicada. O que poderia ser feito era selecionar alguns óleos que são óleos essenciais para um trabalho cosmético, no sentido de não ingerir, e o outro em estudo para entrar na linha dos florais, porque já entra numa outra linha fitoterápica, né? Então, isso é uma coisa que a gente aprende nos cursos. Né? Quando a gente vai fazer os cursos mais aprofundados, onde a gente vai estudar a química dos óleos essenciais, a bioquímica, como eles agem dentro do corpo, lá a gente vai aprender como a gente pode estar usando esses óleos tanto na área cosmética, na área da psicoaromaterapia e também numa área mais clínica. Porque a gente vai entender de onde é que vem, né? Qual é a matéria-prima do óleo essencial? A matéria-prima do óleo essencial é o sol, a água, a terra e o ar. Que pode estar presente tanto nos óleos essenciais, como pode estar presente nos florais ou nos Sim, só eles funcionam de jeito diferente. Fitoterápicos. Sim, os óleos essenciais eles estão mais para a linha dos fitoterápicos, porque eles são produzidos pelas plantas, pelo metabólito secundário das plantas, por N motivos. Né? Então, qualquer estresse que essa planta
passou ao longo da sua evolução, pode ter desencadeado um processo de ela produzir óleo essencial. Os óleos essenciais dentro da planta, eles servem, por exemplo, para afastar insetos ou para atrair insetos polinizadores. Por exemplo, uma história muito interessante. Na raiz do milho, a raiz do milho, às vezes, ela é atacada por um fungo que vai comendo essa raiz e o pé do milho inteiro vai morrer por causa disso. Quando a raiz do milho é atacada por este fungo, ele sinaliza através do óleo essencial que vai exalar, né, vai sinalizar, vai exalar não só o odor, mas também a energia desse óleo, a vibração desse óleo, que vai atrair outros micro-organismos que vão comer esse fungo. Então, o óleo essencial também serve dentro das plantas para fazer elas se defenderem de ataques de insetos, de pragas. Um outro exemplo, todo mundo sabe que no deserto, talvez não todo mundo, mas enfim, a maioria das pessoas deve saber que no deserto não existe abelha, certo? Então, tem um cactus no deserto que a flor desse cactus exala um cheiro de carniça e atrai moscas, e estas moscas fazem a polinização. Então, os óleos essenciais nas plantas, eles funcionam assim, para elas se comunicarem, para elas se defenderem, para elas se reproduzirem. Que legal. E falando de qualidades dessas matérias-primas, para que serve, por exemplo, o óleo essencial alecrim? Alecrim é um óleo essencial muito utilizado dentro da aromaterapia e da aromatologia, um dos mais utilizados, tanto o alecrim como a lavanda, por exemplo. O alecrim, se ele for um alecrim rico em canfenona, vulgarmente conhecido como cânfora, que seria o princípio ativo majoritário neste óleo, se ele for rico nesse princípio ativo, ele é um óleo muito estimulante, um óleo estimulante a nível do sistema nervoso central. É um óleo que ajuda a tornar a pessoa mais acesa, acordada, atenta. É um óleo que vai ativar a memória, ativar a atenção. É também considerado um protetor psíquico muito forte, né? Um protetor áurico. É um óleo que estimula a circulação, um óleo que pode ser usado para tratamento de varizes, por exemplo. Um óleo que pode ser agregado em tratamentos estéticos para gordura localizada, para celulite, para ativação da circulação. Um óleo muito interessante. Um óleo antidepressivo. Tá aí uma dica, hein? Um óleo essencial bem interessante, indicado pela Kênia. Eu estou com um papelzinho aqui, pois a Edna, que é terapeuta aqui do Instituto Biosegredo, ela mandou aqui uma pergunta para a nossa convidada. A Edna está escrevendo um TCC sobre aromaterapia e outros assuntos relacionados com a formação, com a formação que ela está fazendo de bioterapeutas. E ela fez uma questão aqui para a Kênia, que é assim: como curar o corpo e a alma com a aromaterapia? É uma pergunta muito interessante, porque, na verdade, os óleos essenciais, eles atuam em todos os níveis. Eles atuam fisiologicamente, né, fisicamente, através dos seus compostos bioquímicos, que têm uma ação fisiológica no nosso corpo. Então, eles podem tratar o nosso corpo a nível fisiológico. Existem óleos que têm princípios ativos, por exemplo, cicatrizantes ou anti-inflamatórios, que fisiologicamente vão tratar de um corte, uma inflamação. Assim, ele estaria curando o nosso corpo. Mas os óleos essenciais, eles também nos tocam na parte psicológica e na nossa parte vibracional. Na parte psicológica, eles nos tocam principalmente através do olfato. Quando nós inalamos as moléculas aromáticas, elas chegam no centro do nosso cérebro, um lugar chamado sistema límbico, que é considerado o cérebro emocional, onde estaria gravado todas as nossas emoções, todos os eventos que nos tocaram de forma emocional. Não é por acaso que a gente sente um cheiro e lembra, por exemplo, a gente sente um cheiro de erva doce e lembra do bolo que a avó fazia quando a gente era criança. E se a gente tem se a gente teve uma boa relação com essa avó, a gente vai ter uma sensação agradável. Se a gente não teve uma boa relação com essa avó, às vezes a gente nem gosta de sentir esse cheiro. Porque quando ele toca no sistema límbico, ele vai evocar as lembranças, e ele vai evocar lembranças de acordo com
o que nós vivemos no passado, se foi bom, se foi ruim, e ali vai mostrar qual é a relação que a gente tem com aquela lembrança. Quais os registros associados ao cheiro. Isso, os registros associados aos cheiros. Então, o óleo essencial ele também pode ser usado para tratamentos psicológicos, e nesse campo a gente chama de psicoaromaterapia. E, além disso, as plantas têm a sua parte vibracional energética, e isso está no óleo essencial, né? Os óleos essenciais também afetam a nossa parte vibracional e energética. Tem algumas pesquisas que mostram foto Killian, foto de aura, antes e depois do uso de óleos essenciais. E é incrível a diferença na cor da aura, por exemplo. Né? Então, existem várias pesquisas já a respeito desse assunto. Com a aromaterapia. Então, dizendo aí para a Edna que sim, que pode ser possível utilizar esse processo com a aromaterapia de curar a alma e curar o corpo físico. Você citou anteriormente sobre um óleo essencial que também é bastante conhecido, que é a lavanda. Fala um pouquinho então dela. A lavanda, ela é um dos óleos, provavelmente ela é o óleo mais utilizado no mundo todo, mais vendido e mais utilizado no mundo todo. E a lavanda tem uma história incrível, porque por causa da lavanda, aquele químico francês passou a pesquisar mais profundamente sobre a função terapêutica dos óleos essenciais e veio escrever o livro Aromaterapia. Repete o nome do químico francês? René Maurice Gattefossé. Ele teve quando ele era químico, ele teve um acidente no laboratório e ele teve queimaduras gravíssimas nos 2 braços. Então ele foi hospitalizado, foi tratado com sulfas na época, não existiam os medicamentos que existem hoje, foi tratado com sulfas, bandagens, enfim, e infelizmente a queimadura dele infeccionou gravemente e estava gangrenando. Então os médicos deram para ele 1 semana de prazo e disseram, olha, se essa infecção, essa gangrena não ceder, infelizmente a gente vai ter que amputar o seu braço para salvar a sua vida. E lá o Gattefossé voltou para casa, foi para o laboratório dele, tirou as bandagens e começou a aplicar óleo de lavanda essencial puro, intensamente, nos seus ferimentos. E ao final de 1 semana, a gangrena e a infecção tinha cedido muito, salvando o caso dele de uma amputação, por exemplo. E ali ele teve um grande insight, uma mudança muito forte aconteceu na vida dele, e ele passou a pesquisar com mais profundidade sobre a ação terapêutica dos óleos essenciais. A lavanda, especificamente, ao contrário do alecrim, ela é sedativa do sistema nervoso central. Então, ela é muito útil para casos de insônia, para casos de tensão nervosa, qualquer tipo de tensão, na verdade, qualquer estado nervoso, a lavanda vai acalmar, vai sedar, vai ajudar a pessoa a baixar. Se ela está passando, por exemplo, por um processo de crise muito intensa, pode ser um estresse muito intenso, pode ser a lavanda, um óleo essencial útil? Pode ser muito útil nesse caso. Além disso, a lavanda ela é anti-inflamatória, é um óleo super cicatrizante, muito bom para todos os problemas de pele, para qualquer tipo de pele inflamada, pele com inflamações de diversos tipos, e também ela é um excelente óleo para queimadura. É um dos melhores óleos essenciais para queimadura. Eu mesmo já comprovei, já tive queimaduras onde eu apliquei o óleo essencial de lavanda puro sobre a pele, e a dor passa muito rápido, ela é analgésica, refrescante, ela vai, se você aplica a lavanda logo em seguida, na hora da queimadura, muito provavelmente não vai ter formação de bolhas. É um óleo muito interessante para as mães, os pais, as escolas terem nos estojinhos de primeiros socorros para, por exemplo, para acidentes de queimaduras com crianças, que infelizmente pode acontecer. E aí você tendo esse óleo à mão, você já pode tirar a tampinha e aplicar intensivamente, que realmente é um óleo seguro para esse tipo de aplicação.
E o efeito é incrível, Samuel, incrível. Que bacana. No início da entrevista estava falando sobre os óleos essenciais e também citou sobre os óleos sintéticos. Então explica ao nosso amigo internauta quais são as diferenças básicas entre esses óleos essenciais e os seus óleos sintéticos, as propriedades, qual a diferença de um para o outro? Então, um óleo essencial é o que a gente considera o óleo extraído de uma planta. Quando ele é extraído de uma planta e ele é assim, envasado e vendido 100% puro, 100% natural, ele contém todos os princípios ativos, todos não, mas vários princípios ativos desta planta que foram passíveis de serem arrastados, por exemplo, por um processo de destilação a vapor, que é um dos processos de extração de óleo essencial. Então, quando uma planta vai para um extrator de destilação a vapor, ele vai ser extraído dessa planta todos os princípios voláteis que contêm ativos referente a essa planta, que por sua vez contém os princípios terapêuticos, ação terapêutica. Isso é o que nós chamamos de óleo essencial. Certo. O que vulgarmente as pessoas conhecem como essência são perfumes criados em laboratório, são aromas sintéticos. Um aroma sintético, ele vai conter talvez 1 ou 2 princípios ativos aromáticos que às vezes são semelhantes aos princípios ativos aromáticos naturais, mas esse óleo sintético ele não é terapêutico. Ele não tem o princípio ativo terapêutico da planta e também ele não tem a parte vibracional dessa planta. É um perfume que foi criado em laboratório. Serve muitas vezes para confeccionar perfumes ou sprays ambientais. É muito utilizado em marketing olfativo, por exemplo, os aromas sintéticos, para criar um perfume que dá a marca de uma loja, de uma marca de roupa ou de carro, enfim, qualquer coisa desse sentido. Mas eles não têm princípios ativos terapêuticos. E é muito importante que, se você quer um trabalho de aromaterapia, você use óleos essenciais puros e naturais, extraídos de plantas. Falar em óleos essenciais puros e naturais, fala do copaíba. A copaíba é uma resina extraída de uma árvore brasileira, né? Ela não é um óleo essencial que foi extraído por destilação, ou por prensagem, ou por solvente. É um óleo que está pronto dentro da árvore, né? Eles furam a árvore e aquele óleo escorre, ele já está pronto. Nesse óleo tem 90% de óleo essencial. Uau. No óleo de copaíba. E o óleo de copaíba é um óleo muito interessante. Ele é conhecido pelos índios há milênios, muito utilizado pelos índios para todo tipo de inflamações, cortes, ferimentos e infecções. Inclusive internamente, ele pode ser usado. E é interessante a história da copaíba. Quando os portugueses começaram a levar para Portugal as coisas do Brasil, também levaram o óleo de copaíba. O óleo de copaíba fez parte da farmacopeia portuguesa durante muito tempo, né? E ele foi amplamente utilizado também em Portugal. E mais recentemente aconteceu um trabalho de uma tese de mestrado numa universidade aqui de São Paulo. Eu não lembro agora, Samuel, se foi na USP ou na Unicamp, mas eu sei que foi em São Paulo. Sim. Uma tese de mestrado sobre o óleo de copaíba, fazendo uma pesquisa científica em laboratório sobre o potencial anti-inflamatório da copaíba em comparação ao diclofenaco de sódio. O diclofenaco de sódio é conhecido popularmente como Voltaren. E nessa pesquisa ficou comprovado que a copaíba tem ação anti-inflamatória 2 vezes mais potente que o diclofenaco de sódio. Com ainda digamos assim, o a mais da copaíba nesse caso é que ela não causa efeitos colaterais. Né? Ah, que legal. Então, assim, é um óleo extremamente seguro para uso, dentro dos critérios de segurança, é claro. Toda pessoa que quiser fazer uso interno de óleo essencial, Samuel, isso é muito importante, ela deve ser orientada por um aromaterapeuta que tem uma formação que dá os conhecimentos a respeito disso.
Tá? É importante mesmo. Não vão pegar qualquer óleo e vão ingerir, porque não qualquer é bem óleo assim. não pode. Existem muitos óleos que Sim. não podem ser ingeridos, e os que podem ser ingeridos, eles devem ser ingeridos de uma forma muito criteriosa. Existe uma dosagem específica para isso, existe tempo de uso específico, que não pode, dependendo do óleo, ele não pode exceder uma semana, dependendo do óleo, ele não pode exceder 15 dias. Existem óleos mais seguros que podem exceder esse tempo, como, por exemplo, o pinheiro silvestre. É um óleo muito interessante no uso interno para dissolução de cálculos renais. Né? Várias pessoas já utilizaram esse óleo, tiveram os cálculos renais dissolvidos, mas ele dentro dos critérios de dosagem correta e de ali tempo assimilado de uso correto. e coordenado pelo terapeuta. Isso. Muito bem, a gente já está chegando já ao final aqui do programa, mas antes eu quero fazer uma pergunta que é relacionada com o ponto. Várias pesquisas mostram a importância do cheiro, o feromônio. E se o nosso amigo internauta tem interesse em algum óleo essencial afrodisíaco, algum óleo essencial ligado a essa questão do afrodisíaco mesmo? Tem vários óleos que podem ser usados como afrodisíacos. Os mais utilizados e conhecidos para isso são os óleos essenciais de Ylang Ylang, Vetiver e Patchouli. Ylang Ylang. Ylang Ylang é uma flor. Sim. Vetiver é uma raiz e Patchouli é extraído da erva, da planta. Sim. Como um todo. São óleos que tocam nessa parte hormonal, né, a nível de gônadas, e também nessa parte da psicoaromaterapia, estimulando a pessoa a se abrir para relações íntimas, né, estimulando a pessoa a ter relações mais afetivas. E aí são óleos que compõem perfumes afrodisíacos. Podem entrar na composição de um óleo de massagem, por exemplo. Se você quer, na sua casa, com o seu esposo, né, seu marido, sua esposa, seu marido, enfim, fazer um óleo aromatizado com esses óleos essenciais para uma troca, uma massagem afetiva. Legal. Vamos citar só mais. Legal. Vou citar mais um óleo que é o sangue de dragão. O que ele faz, esse sangue de dragão? Sangue de dragão também é um óleo extraído de uma madeira. Também tem no Brasil, na Amazônia, e esse óleo é um poderoso anti-infeccioso. Ele é super cicatrizante. Quando você passa ele num corte, ele cria como se fosse uma pele instantaneamente. Ele vai estancar um sangramento, né? E ele é muito, muito potente cicatrizante, muito potente anti-infeccioso e anti-inflamatório. Só tem que ter cuidado, por exemplo, Samuel, existem feridas que você não pode cicatrizar assim de repente. Quando uma ferida está muito inflamada e quando isso é um processo que está precisando sair de lá de dentro, talvez o pus ou outras coisas que precisam sair, você não pode fechar essa ferida completamente. Então são assim, a aromaterapia, a aromatologia, ela não é difícil, mas ela é cheia de critérios, é cheia de detalhes, a gente estuda bastante, caso por caso, para saber quais são os óleos mais adequados para cada situação. Muito bem. É a Kênia Levinsky falando sobre a aromaterapia, saúde e consciência no programa Consciência Próspera. A gente agradece aqui a participação da Kênia e que ela deixa então a sua mensagem final para o nosso amigo internauta. Então, eu gostaria de dar a dica de quem quiser aprender sobre o uso dos óleos essenciais de forma muito segura e de uma forma muito criteriosa, pode entrar no site do IBRA, que é o Instituto Brasileiro de Aromatologia, que oferece vários cursos nesta área e dá uma excelente formação dentro da área da aromaterapia e da aromatologia aqui no Brasil. É a melhor escola atualmente. Muito bem. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, curtam, divulgue sobre esse assunto que é a aromaterapia e eu espero você numa próxima edição do programa Consciência Próspera. Um beijo e luz para você e até lá.